Vamos lá, então. Nós começamos essa temporada falando do sangue. Voltamos, né? Como nós falamos, até mudamos aí o nome para Reforma Apostólica. Por quê? Porque nós vamos novamente reconstruir fundamentos que foram quebrados, que foram destruídos, que estão sendo descartados, né? Durante, durante esse tempo aonde sutilmente nós estamos sendo levados a desconsiderar a obra de Jesus. Quando nós fazemos, e esse foi o perigo que nós alertamos sempre, e nós estamos vendo hoje claramente isso acontecer, o perigo de nós voltarmos para Jerusalém e não para Sião. Quando começamos a voltar ou fazer essa techuvá, fazer esse retorno, tivemos um problema muito grande, e é as pessoas, em vez de voltarem a Sião, eles estão voltando a Jerusalém. Em vez deles voltarem ao lugar de origem, que é Sião, e aí nós temos toda a cultura ou a visão, eu vou dizer, hebraica da fé, e não a visão judaica da fé, porque o judaísmo, ele é uma religião, mas nós temos a volta a Sião. Não é isso que o Senhor disse? Veja só, ele disse: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Eles não voltarão para Jerusalém, eles voltarão a Sião. Eles encontrarão Sião, porque Sião fala desse lugar espiritual. E nesse lugar, sim, existe Isaías 35. Isaías 35, verso 10. Qual é o problema quando nós voltamos para Jerusalém? O problema é que quando nós voltamos para a questão física, natural, Jerusalém, então nós vamos caracterizar Jerusalém como uma questão natural. O problema é que quando nós voltamos para essa naturalidade, nós vamos voltar então para os rudimentos fracos de uma fé sem Cristo. E aí nós vamos voltar às práticas da nossa força e do merecimento. Então veja só, irmãos, olha que loucura isso daqui. Mas como assim, apóstolo? Nós não temos que fazer nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós entramos pela força do merecimento, nós vamos descartar a obra de Jesus. É uma linha muito tênue. Aqui é muito tênue, porque se nós entrarmos para, então eu não preciso fazer nada, eu entro para um extremo. E se eu entrar, não, agora eu tenho que fazer tudo, eu entro para o outro extremo. Então, infelizmente, quando nós fomos para Roma, a igreja foi para Roma, nós tiramos toda a questão pessoal, aplicamos em Jesus de um modo profano, não santo. Profano. Por que profano? Porque eu continuo com uma vida profana, descansando na graça de Jesus, que não me transformou. Então, quando eu confio em Jesus e coloco nele, mas continuo com uma vida profana, então, de fato, eu não estou confiando nele. De fato, isso é romanismo. Mas o problema é que quando nós vamos para o judaísmo, aí entramos no outro extremo. Agora tudo depende da força do meu braço. E o que nós estamos fazendo aqui é voltando de novo aos fundamentos firmes da nossa fé, que começa e termina em Cristo Jesus. Por isso ele sempre se apresenta dizendo: eu sou o começo, eu sou o fim. Eu sou o Aleph, eu sou o Taf, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o começo de todas as coisas e todas as coisas concluem em mim. Então, nós vamos olhar que esse ponto é o ponto que nós precisamos pegar aqui. E aí a gente começou a falar, então, do ponto principal. Por que que eu comecei com esse ponto principal?
porque o sangue é o ponto de partida. Hoje, se nós estamos falando não mais para salvação, se estamos falando para todas as coisas, para salvação, começamos no sangue de Jesus. Para libertação, começamos no sangue de Jesus. Para restauração, começamos no sangue de Jesus. Para prosperidade, começamos no sangue de Jesus. Para a vida eterna, começamos no sangue de Jesus. Para remissão de todas as coisas, começamos no sangue de Jesus. Se todas as coisas que fazemos, somos, cremos, o começo de tudo isso é o sangue de Jesus. E esse sangue tem sido descartado, e isso nós estamos apontando desde 2019, dizendo, irmãos, cuidado com muitas coisas, porque o fim do caminho do judaísmo é negar a adoração a Jesus. E nós estamos vendo dia após dia pessoas dizendo exatamente isso. Jesus não pode ser adorado, porque o único que pode ser adorado é Deus. E Jesus, logo, não é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas não é Deus. Isso daqui já está muito intrínseco na cabeça de muitos que enveredaram por esse caminho. E essa é a doutrina dos testemunhos de Jeová. Yahvé, o único que pode ser adorado. Jesus, não. Jesus é filho de Deus. Jesus é um grande profeta. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Mas ele não é Deus. Então, se ele não é Deus, ele não pode ser adorado. Bem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você entendeu? Isso é os falsos cristos. Esses são chamados de falsos cristos. Bem? Vamos lá. Então, voltamos aqui de novo. Deixa eu pegar aqui meu escrito. Nós estávamos falando, então, acerca do sangue que é mencionado, ele é mencionado nas Escrituras. E na Antiga Aliança, nós vimos acerca do sangue. Na Nova Aliança, a gente viu, então, nos ensinos de Jesus aí mesmo, acerca do sangue. Nós vamos ver agora que os ensinos apostólicos também menciona esse sangue como a base de todas as coisas. Queridos, só para, já falei isso aqui várias vezes, só para deixar registrado aqui acerca da deidade de Jesus, eu quero que você abra a tua Bíblia. Deixa eu só pegar aqui. Voltei de novo. Eu vi que a net foi muito rápido e ela tropeçou e caiu. Muita velocidade. A net caiu. Beleza, vamos lá. Em João 8, afirmamos aqui a deidade de Jesus. E por isso, sim, ele pode ser adorado e deve ser adorado. O salto quebrou. Verso 27 diz assim: eles, porém, não atinaram que lhe falava do Pai. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olhe na tua Bíblia, esse eu sou está em letras caixa alta, letras maiúsculas.
Por quê? Porque é a mesma expressão do nome de Deus, quando Deus aparece para o povo, dizendo para Moisés, e Moisés pergunta: quem eu digo que me enviou? Ele diz: o eu sou é o meu nome, eu sou o que sou, e digo: eu sou te enviou. Então aqui você vai ver, vamos lá, vamos pegar um outro texto aqui, o verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, esse eu sou, você vai ver que não é letras minúsculas, são letras maiúsculas, porque ele se refere à deidade. Eu sou o quê? Então ele não está dizendo de uma qualidade dele, mas ele está dizendo do nome de Yahvé que está nele, e ele é Yahvé, e Yahvé é ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado. Morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenha ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Então veja só, queridos, a expressão aqui, eu sou, agora só para a gente terminar, verso 58. Quer dizer, 56. Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Por que que pegaram pedras para atirar nele? Porque aqui claramente ele se declarou Deus. Nitidamente. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou Yahvé. Eu estava lá. Eu sou. Esse era um nome dado a Deus. Isso daqui, queridos, é o fundamento básico da nossa fé. Jesus é Deus. Veio em forma de carne, nasceu de uma virgem, andou nessa terra, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai e vive e julga todas as nações e todas as coisas, e toda autoridade está sobre ele, e ele é o Redentor, o remissor, ele é a nossa remissão. Esse daqui é o nosso credo apostólico. Cremos no Jesus, Deus, que veio em carne, que esvaziou da sua glória, que nasceu de uma virgem, que andou nessa terra, que morreu numa cruz, andou nessa terra e não pecou, morreu em uma cruz, mas foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E ele está vivo e reina e está sentado à direita do Deus Pai e intercede por nós. E toda a autoridade está sobre ele. E nele temos a entrada e a validação para todas as coisas. Esse é o nosso credo apostólico. É nisso que cremos. Fora disso, a nossa fé é nula. Amém? Então, o sangue do Senhor agora, nós vamos ver a questão dos apóstolos. Então, a gente vai ver que depois da ressurreição e ascensão, os apóstolos também pregavam a mesma coisa. Veja só, o sangue não era velado sobre eles e continuou também ocupando esse lugar de destaque. Então a gente vai ver na Epístolas aos Hebreus, que foi escrito, né,
colocando aí, mostrando que o culto no templo já ficara sem proveito e que a intenção de Deus era que acabasse, já que Cristo viera. Então, os rituais, esses acabaram. Por que acabaram? Porque agora o sangue, ou seja, no sangue de Jesus, nós temos a vida e a validade de novo. E aqui entra a nossa confusão. Por quê, queridos? Nós não conseguimos voltar aos princípios sem dogmatizá-los. Esse daqui é o problema do coração idólatra. Ele não consegue pegar a ferramenta e entender que é uma ferramenta sem tornar um ídolo. Esse é o problema da nossa geração. Se nós pegamos, por exemplo, um ato profético, esse ato profético se torna um ídolo. Se nós pegarmos as festas bíblicas, se torna um ídolo nas nossas mãos. Se torna um sinal de contravenção, um sinal de desavenço, um sinal de divisão, e já não mais um sinal de paz e de alegria. Todas as coisas que nós pegamos, os tempos, as estações, os jejuns, os propósitos, isso tudo tem se tornado ídolos nas nossas mãos. Porque esse é o contexto de todos aqueles que ainda carregam o coração da idolatria. Eles vão fazer da ferramenta a solução dos seus problemas. E esse é o ponto chave do desvio. Então, veja só, quando a gente olha para as antigas questões, nós vamos ver que, ao olhar para esses pontos, eles não são pontos nulos. As festas, os tempos, o profético, as ferramentas, as estratégias, eles não são pontos nulos. Eles são pontos válidos para que entendamos princípios de Cristo. Mas o problema é que quando nós pegamos as ferramentas com o coração idólatra, nós fazemos da ferramenta o ídolo da nossa vida. Porque nós vamos acreditar que é sobre esse amuleto que nós teremos prosperidade. E não mais no sangue de Jesus. E não mais na vida de Jesus. Então entenda que sim, cremos nos portais espirituais que se abrem pela obediência, mas eu não acesso nada disso a não ser pelo sangue de Jesus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo isso daqui, ó. Abra a tua Bíblia em segundo Reis 18. Segundo Reis 18 está acontecendo algo interessante. Ele diz assim, ó, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá. Então, quando nós colocamos um rei de Judá, nós vamos ver um rei que quebrava as obras da idolatria estabelecida. Os reis de Israel, idólatras. O rei de Judá, eles ainda preservavam a natureza do culto santo a Deus. Filho de Acás, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze. Espera aí. Tchau, filha. Fez em pedaço a serpente de bronze. E aí eu pergunto, espera aí, fez em pedaço a serpente de bronze? Que serpente de bronze? Veja aqui, meu irmão, a serpente de bronze era do tempo de Moisés.
E nós estamos dizendo aqui de reis que já estava lá na frente. Presta atenção aqui, muito tempo já tinha passado de Moisés, meu irmão. Já era muito tempo. A gente vai ver uma extensão de tempo de Moisés até, até Davi, já é uma extensão, e agora de Davi a Ezequias, outra extensão. Então a gente está falando aí de muito tempo. E os caras ainda estavam com a serpente de bronze. Gente, o que era essa serpente de bronze? Está lá em Números 21. Fez Moisés uma serpente de bronze. Números 21, 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente e era curado. Olha que interessante. Olha a loucura aqui. Aqui a gente pode pegar até um outro código, né? O povo começou a murmurar contra o maná, contra Moisés e contra Deus. Eles diziam: a minha alma está enfastiada, a minha alma está cansada desse pão inútil, dessas coisas, desse maná. Isso daqui é uma das expressões. Deixa eu até pegar aqui certinho, porque isso daqui é muito interessante. Ó, verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Onde aconteceu isso? Edom. Edom, hedonismo. Edom, orgulho. Edom, aqueles que rejeitam as coisas de Deus. Eles estavam no caminho de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que não fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? A nossa alma tem fastio desse pão vil. Gente, olha o que eles estavam dizendo, eles estavam falando acerca de Jesus, porque Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é aquele que foi dado como pão vivo. Veja só, queridos, entenda que eles estavam dizendo: estamos cansados, nossa alma está fadigada, já não queremos mais, estamos enjoados disso. Sabe o que aconteceu? Serpentes começaram a vir no meio do povo. Gente, código, ó, código. Como diz a minha esposa, chavinha. Pega a chave. Sabe qual que é a chavinha aqui? Sabe quando a gente começa a ter sonho de cobra, quando a gente começa a ver os ataques das cobras? Onde tem os ataques da cobra? Apóstolo, qual é a renúncia que eu faço quando vejo as cobras? Renúncio do orgulho. Você vai ter que renunciar porque a tua alma já está se tornando enfastiada de Deus. Você já está ficando descontente com Deus. Já está ficando descontente com o caminho. Já está ficando descontente com a obra de Deus. A tua alma já está se ferindo no meio do caminho com a provisão que Deus está te dando. E aí o que acontece? As serpentes são liberadas. Então aí fica a dica, né? Pode ter outras interpretações, mas biblicamente a gente vai ver que todas as vezes que as serpentes são liberadas é porque o povo se voltou contra Deus. Entendeu? A cobra é a obra do engano. A cobra, todas as vezes que eu vou para o caminho de Edom do orgulho, todas as vezes que o meu coração se orgulha, eu entro na falsa revelação de Deus, as cobras. Quem foi a primeira cobra que trouxe a falsa revelação de Deus? Não, você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Esquenta, não. Então, todas as vezes que o teu coração se enfadar de Cristo, aparecerá um falso Cristo para você, as cobras. E aí, olha o que o Senhor diz: as cobras estão no meio de vocês?
Eu vou tirar elas? Não. Vocês agora vão ter que levantar uma cobra de bronze. Oh, peraí, uma cobra de bronze? Sim, vocês vão ter que fazer uma cobra de bronze. Faça uma serpente de bronze em uma haste. Levante essa haste com essa cobra. Aqueles que for mordido por essa cobra, pelas serpentes abrasadoras, olharão por essa serpente de bronze e elas serão curadas. Mas como assim? Sim, porque eu só saio dos ataques da serpente quando eu olho para a cruz. Porque essa cobra na haste é o símbolo de Jesus. O apóstolo, peraí, Jesus como símbolo de cobra? Sim, Jesus como símbolo de cobra. Mas por que Jesus como símbolo de cobra? Porque na cruz Jesus se tornou maldito pelas nossas maldições. Todo o pecado que estava sobre a humanidade entrou dentro de Jesus. E Jesus assumiu a natureza pecaminosa. E nessa natureza pecaminosa, ele foi a redenção na cruz do Calvário. Então, como que eu acabo com os ataques da serpente? Olhando para a cruz. Voltando de novo a confiar na cruz. Não na cruz, mas no Cristo crucificado e glorificado, matando a minha velha natureza que estava sobre ele. Está sendo atacado pelas serpentes? Então veja só: a murmuração, a orgulho, há um coração impaciente e há uma alma insatisfeita com a provisão de Deus. Então, a serpente vem. Irmão, aonde Satanás vem? Num coração insatisfeito com Deus. Ele. Vamos conjecturar aqui. E Eva estava fazendo do lado daquela árvore? Dá para pensar? Será que ela não estava imaginando ali, falando, rapaz, mas por que que Deus não deixa dar uma mordidinha só? Uma mordidinha, gente. O que é uma mordidinha? Sabe, todas as vezes que a gente começa dizendo, estou cansado, rapaz. Não pode. Parece que Deus quer limitar minha alegria. Nada pode, sabe? Você queria fazer tanta coisa. Aí não pode, não pode, não pode, não pode. Começou a ficar enfastiado da provisão, do cuidado de Deus, já estamos trilhando o caminho de Edom. E vai ser liberado cobra. Beleza. Essa cobra foi uma solução. Gente, veja só. A estaca de bronze foi uma solução. Uma solução para esse povo. Mas voltamos para segundo Reis. Removeu os altos, quebrou a coluna e deitou abaixo o poste e lhe fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Mas espera aí, por que até hoje eles estavam lá? Porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Era um ídolo agora. Sabe o que eu considero Neustã? As nostalgias. Aquilo que ficamos no passado preso sobre as coisas boas e as coisas ruins. Então veja só. Não, não, esse é outro. Eles estavam com medo. Aqui eles estavam enfastiados. Lá eles estavam com medo. Moisés não estava lá, alguém tinha que nos guiar. Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus, construir um ídolo. Mas quando eles estão enfastiados, eles são atacados por serpente. Entendeu? Então veja só, irmãos. Nós precisamos entender que quando nós entramos em Hebreus aqui, acerca do sangue, ele é o sangue de uma aliança que torna viva o meu culto, ou vivo o meu culto. Eu já não estou mais nesses cultos mortos. E é isso que nós temos batido aqui. Isso, nós estamos indo contra o que nós estamos fazendo no sentido de
de entendimento que trilhamos até aqui, acerca de festas, acerca do profético, acerca de tempos, acerca de... Não, não estamos indo contra isso. Mas nós só estamos dando o sentido correto. Por quê? Porque uma ferramenta, ela nunca pode entrar no lugar de Deus. A ferramenta chamada serpente de bronze se tornou um ídolo, Neustão, que incensos eram acendidos a ele. Então, é o que acontece hoje. Uma ferramenta que o Senhor nos dá, algo que o Senhor nos dá que aponta Cristo, nós já não estamos vendo mais Cristo nisso. Nós estamos vendo essa ferramenta já apropriada para ser usada sem Cristo. Entendeu? Então, é assim, irmãos, nada disso funciona sem Cristo. Sem Cristo é um ídolo. Com Cristo, uma ferramenta. Então, vamos lá. O sangue de Jesus, quando ele começa a falar em Hebreus, Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Consciência das obras mortas, o que que o sangue faz? Ele lava-me, tirando a craca da consciência morta, para que possamos agora estar vivos. Bem? Então, veja só, no verso 19 também, de Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, veja só, irmãos, um outro ponto aqui. Olha aqui. Todo sumo sacerdote, ele tinha que começar o culto lá no altar de sacrifício. Entenda o culto levítico. Ele começava lá no sacrifício, que esse era o dia da expiação, que ele poderia entrar no Santo dos Santos. Hoje está tendo avivamento aqui com os cachorros. Não sei se, acho que vocês não estão ouvindo, né? Porque a gente conseguiu suprimir aqui. Estão ouvindo? Mas, hoje eles estão avivados aqui. Esse é o sinal que estou em casa. Entendeu? Cheguei em casa, chegou aqui, e eles amam. Está todo mundo quieto. Eu falei assim, vou fazer live. Pronto. Então, veja só. E o pior é que um é rouco, ele tem problema de coisa, aí ele, um latido rouco, né? Então, veja. É, olha o ponto aqui. Quando nós falamos do dia da expiação, dia de pur, o culto começava no altar do sacrifício. Então, olha o caminho. Altar de sacrifício, bacia do lavatório, altar, a menorá, altar de incenso, pães asmos, arca da aliança. Ele era o processo do culto. Então, veja só. Nós temos que entender que aquele sangue que foi oferecido lá no altar de sacrifício, ele era carregado até a ponta, até a arca da aliança, até a presença de Deus. Então, o sacerdote, gente, isso daqui é regra. Da entrada do tabernáculo até a presença de Deus, quem justificava o sacerdote não era a pureza do sacerdote, mas era o sangue do cordeiro.
O que fazia com que o sacerdote não morresse quando entrasse, não é porque ele não tinha pecado, porque ele tinha que oferecer um sacrifício por ele também. Ou seja, veja só, irmãos, isso daqui. Ele ia entrar diante de Deus, e ao entrar diante de Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele. Então ele tinha pecado também. Então ele era indigno de entrar no Santo dos Santos. Quem justificava esse sacerdote? O sangue do cordeiro que ele sacrificou lá. Então, na verdade, o sangue era o que justificava o sacerdote até a presença de Deus. E aí, Hebreus diz isso, irmãos, agora, veja só, não tenham mais medo, entram com intrepidez agora, sabe assim, pega e saia correndo até a presença de Deus, por quê? Porque vocês contêm e sobre vocês está o sangue do justo Cristo Jesus, o sangue de Jesus vos tornou habilitados, vocês serão aceitos de novo, vocês serão agora lançados para dentro, vocês serão acolhidos na presença de Deus, porque vocês estão com o sangue do Supremo Cordeiro, vocês estão com sangue valioso daquele que é puro e justo, vocês estão lavados e remidos pelo sangue daquele que é perfeito. Pode ter ousadia. Então, veja só, queridos, não é por mérito. Entrar na presença de Deus não é meritocracia. Entrar na presença de Deus não é porque você fez jejum, não é porque você fez orações, não é porque você fez propósito, não é porque você vai para as festas bíblicas, não é porque você deu oferta, não é porque você fez, plantou bananeira, não é porque você fez as 7 voltas de Jericó e a fogueira santa. Meu irmão, você só pode entrar na presença de Deus confiadamente, porque você está lavado e sobre você, você está totalmente coberto com o sangue de Jesus. Entre com confiança. Para com esse negócio, será que Deus vai me aceitar, apóstolo? Eu estou tão indigno. É nessa indignidade, é nessa fraqueza. Eu não estou dizendo para você continuar no pecado, não estou dizendo que continue fazendo o que você quiser, não. Mas a minha confiança de entrar na presença de Deus não é nada além do sangue. Por isso, Hebreus diz, irmãos, agora tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Por causa do sangue que está sobre ti. Deus não te aceitaria, meu irmão, mesmo que você passasse 1000 dias de jejum sem comer nada, vivendo de fotossíntese. Deus não te aceitaria. Deus não te aceitaria mesmo que você desse toda a tua economia como oferta. Deus não te aceitaria. Deus não te aceitaria mesmo que você desse o teu corpo a ser queimado. Você não seria um sacrifício aceitável, porque pecamos e somos por natureza maus. Mas quem nos representa diante de Deus é Jesus. É Ele que vai na nossa frente. Então, quando Deus te vê, Deus não te vê, Deus vê Jesus em você. Por isso, cresçamos até a imagem de Jesus se tornar completa em mim, até eu ficar a cara de Jesus. Aí sim, meu irmão. O dia que você ficar o focinho de Jesus, acabou, acabou os teus problemas. Por quê? Porque o Pai vai ver Jesus e o inimigo vai ver Jesus. Você já está totalmente escondido dentro de Jesus. Acabou os teus problemas. Aonde temos problemas? Quando a gente é a gente. Enquanto o diabo está te vendo, meu irmão, ele está te atacando. Agora, eu duvido o diabo atacar Jesus. Eu duvido. Quem intentará acusação contra Cristo? Quem acusará Jesus nos tribunais? Quem vai lá dizendo, olha, eu agora protesto contra Jesus aqui? Ninguém, querido, ninguém tem como acusar Jesus. Por quê? Porque Jesus a si mesmo se entregou como uma vida sem pecado. Essa foi a aula passada. Logo, se eu agora estou totalmente emergido em Jesus, quem vai me ver? Ninguém vai me ver. Entenderam? Então preste atenção nisso.
Essa é a base de confiança que nós temos, o sangue. Quando nós vemos o capítulo 13 agora, capítulo 12, verso 24, tem de chegar. Não, deixa eu pegar aqui, que aqui está incompleto. Hebreus, lá. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores que fala o próprio Abel. Deixa eu só ver aqui. Isso, é isso aqui mesmo. Então veja só, se nós vamos pegar o Hebreus aqui, nós vamos ver então que Hebreus, ele vai falando aqui agora o versículo 13, capítulo 13, perdão, verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Agora já estamos no capítulo 13. Então veja só, com tais palavras, a gente vê através do Espírito, querido, que nos ensina que o sangue é realmente o poder central da nossa redenção inteira. Não tem como entrar sem sangue. É válido no Novo Testamento como no Antigo Testamento, somente pelo sangue. Nada senão sangue. A morte, o pecado, só é remido pelo sangue, só é arrancado e removido pelo sangue. Então a gente vê escrito pelos próprios apóstolos, sendo justificado gratuitamente para a sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue. Romanos 3, 24 e 25. 1 Coríntios 10, 16. O cálice da bênção que bebemos é a comunhão do seu sangue. Na epístola, né, de Gálatas 6, 14 e de Colossenses 1, 20, diz a mesma coisa. Ou seja, nós vamos ver que o sangue derramado na cruz é o ponto de partida. Efésios 1, 7 e 2, 13. Fomos aproximados pelo sangue. 1 Pedro 1, 2, ele diz: eleitos para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então veja só, queridos, tudo está no sangue. O sangue é a ponta de todas as coisas, é a chave para todas as coisas. Então, a partir de hoje, você vai orar, você vai começar sempre se blindando pelo sangue. É o sangue da reconciliação. Essa é a mensagem, é a palavra, né? Que a gente viu com as mulheres. Faz tempo que eu não ouvi essa palavra. Reconciliados. Gente do céu. Somos reconciliados pelo sangue. Eu quero que você volte, querido, de novo. Eu não estou dizendo para você não fazer atos proféticos. Eu não estou dizendo para a gente não entrar nas festas. Eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo, querido, que a gente só pode ter o compreendimento completo disso pelo sangue de Jesus. Se a gente tirar Jesus do meio disso tudo, se nós invalidarmos a suprema oferta, acabou. Mesmo que eu faça e obedeça todos os princípios que contém na Torá, será inválido e seremos abominações, seremos fogo estranho. Somente o fogo. Você já parou para pensar, e terminamos aqui, que somente
O fogo que era aceito lá no Santo dos Santos era o fogo que era tirado do altar de sacrifício. Eles não poderiam pegar nenhum tipo de fogo a não ser do altar de sacrifício. Por que só o fogo do altar de sacrifício era válido? Porque só o fogo que tinha a gordura e o sangue do cordeiro nele é fogo santo. Se você entra diante de Deus e você é fogo, se você entra diante de Deus sem a gordura e o sangue do cordeiro, você é fogo estranho. Você é Nadab e Abiú, meu irmão. Morre na hora. Você é Ananias e Safira, morre na hora. Eu só posso entrar diante do Senhor e ser um fogo aceito se sobre mim tem o sangue e a gordura. O que é a gordura, querido? A gordura é o sentimento, a pureza, a nobreza, a essência do cordeiro. Então veja, só somos aceitos se contermos o sangue. Fora disso, somos abomináveis, somos desprezíveis diante do Pai. Não queira. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Eu vou dizer mais ou menos. Sabe aquele amigo fura-zóio? Você já viu? O amigo fura-olho? E você fala assim, você tem um projeto. Rapaz, tem uma promoção, não sei o que e tal, ou um lugar que esse amigo te levava, aí depois você fala, rapaz, você quer saber do negócio? Eu vou começar a entrar sem ele. Né? Eu vou deixar ele aqui porque eu quero ter mais acesso. É mais ou menos isso. O amigo fura-olho. O Senhor nos apresenta a Deus, o Senhor nos leva ao Pai, mas chega um momento que a gente fala assim: você quer saber do negócio? Eu já vou chegar direto em Deus, não precisamos mais de Jesus. Né? Vamos lá direto, vamos sentar, vamos pular no colo do Pai. Aí o pai fala: mas peraí, você não pode vir sozinho, não. Você só pode chegar aqui se for através de Cristo Jesus. Sem Cristo, meu irmão, vocês não são aceitos. Só através de Jesus. Então, deixa eu te dizer, não tire Jesus da jogada, porque senão, meu irmão, você acaba saindo e saindo com desonra. Entendeu? Você acaba saindo com desonra. Então, irmãos, que possamos voltar de novo para o sangue do Cordeiro. Amém? Não, continua não. Termina hoje, né? De segunda a sexta de manhã. Amém? E por isso é só. Então, você que está com a sua ceia, a gente esqueceu de avisar, mas se não tiver, pega um pouco de água, a gente vai orar e vai transformar em vinho. Só não fique muito bêbado. E pega um pedaço de pão, biscoito creme crack, qualquer coisa que você tiver aí. Só não pode ser uma bolacha recheada, rocambole. Apesar que Jesus é doce, mas não vamos para tanto. Vou pegar aqui o meu também. Aqui não tem suco de uva, nós oraremos para esse ato. Mas lembre, toda sexta-feira a gente termina a semana orando assim, tá? Deixa eu só pegar o meu aqui, só um pouquinho. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Bendizemos, Senhor, pela bondade do Senhor sobre nós. É pelo sangue da eterna aliança, o sangue de Jesus, que nós temos acesso, Senhor, e por isso nós nos alegramos. Esse não é um momento de tristeza, mas esse é o momento que enche o nosso coração de alegria, porque nós novamente simbolizamos o motivo da nossa fé, a nossa salvação, o motivo da nossa redenção, que foi o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi vertido por nós, quebrado, moído, que foi rasgado por nós, foi partido por nós. E é nesse corpo nós somos alimentados, e é nesse sangue que somos aliançados. Por isso, Senhor, pedimos perdão.
por tentarmos entrar na tua presença sem o sangue do Cordeiro, por tentarmos ter acesso sem a vida da cruz. Nós confiadamente hoje entramos na tua presença. Somos aceitos e feitos filhos por meio de Cristo Jesus. É nele a esperança da glória, a nossa redenção. E confiadamente hoje participamos desse ato como igreja. Os teus filhos que têm os elementos, o cálice, o pão. Aquele, Senhor, que não tem água, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que essa água se torne também esse símbolo agora, Senhor, que se transforme em suco, que se transforme, Senhor. E declaramos que essa água também seja aceito como esse símbolo. Que esse pão, Senhor, esse alimento dos teus filhos, seja também, eles sejam nutridos para a vida eterna. Nós, como corpo de Cristo, confessamos e proclamamos em uníssima voz. Cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele é Deus, digno de ser adorado. Ele é ressurreto. E toda a honra e toda a glória foi dada a Ele. E Ele está à direita do Deus Pai. E é o nosso intercessor e o nosso mediador. É no sangue dessa eterna aliança que nós entramos confiadamente como igreja e dizemos, Senhor, sim, podemos entrar no descanso, porque a nossa alma tem paz, em nome de Jesus. Amém. Come e beba, queridos, e proclamamos, se você está doente, você é sarado. Se portas estão fechadas, declaramos, abra-se em nome de Jesus. Queridos, como nós falamos que estamos sempre trazendo 3 partes dos nossos estudos, devocional, sobre o sangue, e nós estamos trazendo de novo a centralidade acerca da nossa economia, porque eu percebi, essa foi uma percepção, eu nunca vi um tempo onde nós mais plantamos, mas que começamos a ter muitos problemas, e isso começou a me incomodar um tempo. E eu percebi que, na verdade, esse plantio é um plantio que estava sendo feito por um plantio no coração cobiçoso. Era um plantio que era feito com um coração ambicioso. Era o plantio de Simão Mágico. Aqueles que compram, aqueles que reivindicam uma bênção espiritual através do seu dinheiro. Então, nós estamos chamando de novo a centralidade. Por isso, eu convido a você a voltar de novo a ter um coração, mas o coração grato. Leve ao altar do Senhor as tuas ofertas. Sim, eu não tenho dito para você não fazer isso. Pelo contrário, eu tenho falado, meu irmão, vai e faça. Mas faça com o coração não em troca. Não porque você está barganhando Deus para Ele te dar alguma coisa. Mais uma vez, eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Ele diz, cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou não por necessidade. Veja só, ele está dizendo, irmãos, não oferte por necessidade. Não traga ofertas por necessidade. Mas faça isso de uma outra maneira, que ele diz, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Veja só, sabe, uma das coisas que nós estamos parando de ser são pessoas liberais. Eu pergunto, por que somos ofertantes? Você entendeu que líderes muitas vezes precisam inventar tantas coisas na igreja para poder tirar dinheiro do povo? Eu vou para os dois lados aqui eu vou. O lado dos exploradores, que eles estão sempre inventando uma parafernália para poder arrancar mais dinheiro pela sua sorte das ganâncias. Ou seja, eu preciso de dinheiro, então eu invento uma coisa. Mas, por outro lado, eu estou dizendo agora de pessoas não gananciosas. Eu estou dizendo de líderes que estão conduzindo e não gananciosos, ensinando. Por que muitas vezes precisa inventar um motivo de ofertar? Já para pensar, irmãos, é porque agora nós vamos fazer o ato profético. Por que muitas vezes tem que inventar e dar um nome bonito para alguma coisa? Porque se nós não dermos um nome bonito, as pessoas não são motivadas. Eu tenho que estimular as pessoas a serem liberais. Para quê? Na verdade, nós temos que deixar com que o Senhor haja no nosso coração e a liberalidade. Mais ou menos isso. Ou seja, a liberalidade seja a marca do nosso coração. Ontem, né, eu estava com alguns irmãos lendo um escrito, eu achei muito interessante, que falava um pouco sobre a vida de Abraão. E esse escrito falava que Abraão, na verdade, tinha plantado vinhas, e ninguém que passava pelo caminho aonde estava a casa de Abraão ficava sem comida, ficava sem repouso, ficava sem roupa, ficava sem ser assistido. E assim foi até os últimos dias de Abraão. Achei muito interessante isso, porque a gente pensa que simplesmente Abraão foi quem foi, porque ele teve fé para obedecer. Só, não que isso seja só, mas na verdade as riquezas na mão de Abraão, porque ele era hospitaleiro. Esse escrito dizia que ninguém ficava sem ser assistido, porque Abraão tratava todo mundo com honra. E isso fez com que Abraão fosse chamado esse homem de fé. E Deus supria e abençoava a vida de Abraão. Agora, deixa eu te perguntar: será que nós precisamos ficar inventando nomes? Por que a gente precisa ficar inventando coisas, irmãos? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, o teu coração comece novamente a ser um coração grato, liberal. Não precisa inventar moda e não precisamos barganhar porque não é comprando coisas. Eu não preciso comprar nada de Deus, porque todas as coisas já foram me dadas na cruz do Calvário. Efésios 1:3, bendito é o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu todas as sortes de bênção. Então veja só, queridos, se você vai dar algo, você não vai dar porque o Senhor vai te dar depois, não. Você só está dando porque o Senhor já te deu. Não é uma moeda de troca, é um, é um coração liberal, dizendo: Senhor, o Senhor já me deu, o Senhor já me deu salvação, o Senhor já me deu alegria, o Senhor já me deu graça, o Senhor já me deu emprego, o Senhor já me deu restauração, o Senhor já... Então, com esse coração grato, sim, Senhor, eu entro com as minhas ofertas, eu entro com a minha liberalidade. É esse coração que nós temos que carregar de novo. E parar de todo dia ter um trem diferente para que a gente possa dar alguma coisa. Não precisamos disso. Amém? Não precisamos disso. Não precisamos comprar mais nada. Volto a dizer,
O que eu quero aqui ensinar é que, sim, precisamos nos desprender, mas não com base de troca, mas é porque eu entendi que quanto mais liberal eu sou, mais eu consigo confiar no meu Deus. Então é liberalidade. Você vai entrar nos shabates, entre com o coração liberal. Não fica ali, nossa, porque estou entrando agora na porta do Shabat, eu vou trazer a oferta para ativar. Não, querido, já está ativado em Cristo Jesus. Venha com teu coração grato por isso. Entendeu? Eu entro, Senhor, com a minha oferta, porque eu entendi que já fui aceito no sangue do Cordeiro, já estou na presença do Pai pelo sangue do Cordeiro, já estou limpo pelo sangue do Cordeiro, já fui abençoado pelo sangue do Cordeiro, e é com esse coração grato e não avarento e não ganancioso que eu libero as minhas ofertas. Deus ama quem dá com alegria. Entendeu? Então, entenda assim, entre com coração de alegria. Volte a ter o coração liberal. E não estamos em uma feira espiritual de liquidação, que estamos agora comprando as coisas para acoplar na nossa vida. Amém? Que todas as avarezas, ganâncias, todos os sentimentos de Simão saia do nosso coração. Não compraremos o poder de Deus. Não compraremos o dom de Deus. Não compraremos a vida em Deus. Não compraremos, porque tudo já foi comprado por Cristo Jesus. E não tem preço para isso. A única coisa que me resta, a única coisa que me resta é simplesmente sermos liberais e acreditar que em tudo o Senhor tem nos suprido. Amém? Por isso entramos por esses dias, entramos nesse tempo de descanso. Entre com o teu coração liberal, grato por tudo que o Senhor fez essa semana. Olha a diferença. Não entre com uma oferta para abençoar e para ativar uma bênção futura. Não. Você vai entrar já crendo que você teve uma semana abençoada e que a outra semana será diferente dessa. Por isso, você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana riquíssima, um fim de semana, né? Um Shabat abençoado, muita alegria na tua casa, um coração cheio de alegria no Senhor e que o sangue de Jesus esteja sobre ti, trazendo vida, paz, nutrindo a tua alma, nutrindo a tua casa. Toda obra de destruição, de miséria, de escassez, de separação, de enfermidade, seja quebrado agora e que você entre ousadamente nos santos dos santos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.